Olá, amigos. Mais uma demonstração aqui de som flat. Esse disco aqui foi a minha primeira gravação aqui que eu fiz com o microfone Zoom. Na ocasião eu não gravei o vídeo, mas eu postei em um outro subcanal que eu tenho. Então, até comentaram que eu tinha pegado direto do CD player, né? Tinha ripado a música. Mas não, tá? Eu gravei realmente, tá? Agora eu vou fazer de novo essa versão. Lembrando, escutar isso com um bom fone de ouvido. Não adianta escutar no celular, no notebook, na TV, que não tem noção nenhuma, né? Então, não vai ter como distinguir, né, a parte dos graves, geralmente, né? Tá, não adianta também monitorar em caixinha de computador, nem em caixinha pequena, né, com caixinha com alto-falante de 6 polegadas, nem que seja monitor de áudio, tá? Monitores, a maioria não consegue cobrir bem abaixo lá dos 60 Hz, 70 Hz, depende do monitor. Então o monitor, ele é flat, porém ele é flat de, por exemplo, 80 Hz para cima, tá? Então não adianta se iludir com caixinhas com alto-falante de 6 polegadas pequenas, porque elas não têm como reproduzir, né? A física não deixa. Então não adianta se escutar com uma caixinha pequena ou com fone de ouvido, vai achar um fone de ouvido de baixa qualidade, né? Vai achar que a gravação não tem graves, tá? Então monitorem num sistema bom de som, tá? Eu recomendo sempre um bom e grande fone de ouvido, um que cubra toda a orelha, que não fique vazamento de áudio, né, para fora, né, que a orelha fique inteiramente dentro do fone, tá? Então vamos lá, eu vou iniciar aqui. Eu certamente vou ter cortado o trecho do áudio, tá? Porque muitas vezes o canal tem muitos vídeos que tem restrição com as músicas, então acaba prejudicando, né, o canal. Então talvez eu vá cortar aí o trecho do áudio. Então se tu não escutou nada de áudio aí é porque eu cortei e o áudio tá lá no outro canal, tá? O vídeo inteiro, no caso. Então, lembrando, né, monitorar com alguma coisa que tem uma reprodução boa de áudio, né? Não adianta monitorar com alto-falante pequeno, com caixa que não reproduz abaixo de 50 Hz, né, que vai achar que não tem grave, né? Aqui os graves descem mais do que o normal, então tem bastante grave, os graves fazem os móveis tremer. Só que muitas vezes as pessoas estão acostumadas somente com um grave seco, né? Então, se elas não sentem aquele grave seco, que é um grave que muitas vezes o equalizador e as caixas só conseguem isso, né? Só conseguem grave seco com o uso do equalizador. Então a pessoa vai lá no 32 Hz, levanta a banda até lá em cima e não faz diferença nenhuma. Então as caixas, né, só conseguem reproduzir, por exemplo, de 60 Hz para cima. Então as pessoas acostumam com o grave seco e elas depois ficam procurando esse grave seco em tudo, né? No caso, os graves secos estão aqui, só que também aqui estão os graves suaves, né? Os graves de baixa frequência, né? Então, não tem aquela predominância de grave seco, né? As caixas também são flat, elas não estão configuradas para ter pico, né? Então, o duto delas está configurado para que elas sejam flat no corte de frequência, no corte inferior, né? Então o duto a gente pode configurar ele para acentuar uma frequência, né? Ou a gente pode configurar o duto para que ele, digamos, seja flat, né, na descida da resposta de frequência, né? Então aqui os dutos estão configurados para serem flat, tá? Então a resposta de frequência da caixa está
sem picos, né? Então, muitas vezes as pessoas também se acostumam com os picos que as caixas dão, né? Então, as caixas, por exemplo, estão com o duto errado e elas dão um pico em 50 Hz, um pico em 60 Hz, né? Então, as pessoas acabam se acostumando com aquela ênfase de resposta de frequência e, às vezes, escutando outros sistemas, as pessoas sentem falta daquele pico, mas aquele pico é uma aberração, né? Então, é muito frequente que as caixas estejam com os dutos mais curtos, né? Os dutos sintonizados em frequências mais altas do que poderiam ser, do que deveriam ser, né? Então, talvez a caixa consiga descer mais, né? Mas o duto teria que ser, por exemplo, se fosse um cano mais comprido, né? Então, às vezes alongando um pouco os dutos a gente consegue consertar uma resposta de frequência de uma caixa, né? Bom, era isso, né? Então, aquele áudio lá, o primeiro áudio que eu postei, né? Em um vídeo onde eu falei das câmeras, né? Então, eu comentei bastante sobre as câmeras que eu usei. E no final eu larguei, né, um link para um áudio, tá? O áudio é dessa mesma música, porém não tinha o vídeo, né? Agora eu estou gravando aqui com o vídeo para as pessoas verem que realmente não é a captura. Eu não ripei o CD direto para o YouTube, tá? Eu realmente capturei com a câmera aqui. Então é isso aí. Um abraço.